Bom, enfim, encurtando a história, eu chego na fila do caixa e ali eu não sabia, mas estava o inimigo. Eu- os caixas todos abertos e filas ali com 5, 6 carrinhos, né? Carrinho todo cheio, o povo comprando tudo, tipo, vai acabar o mundo, aquela sensação ali de fim do mundo, né? Carrinho todo cheio. Eu chego com o meu, não tinha tanta coisa, mas tinha ali uns negocinhos que não era uma cestinha, não dava para ir no caixa rápido. Daí eu chego ali, tinha uns quatro carrinhos à minha frente. É muito ruim, né? 4 carrinhos cheios. Hoje em dia você não espera, mas valia a pena e não vou perder também a viagem. E eu tô lá, 4 carrinhos da minha frente. Na outra fila também tinha uns 4 ou 5. Eis que uma senhorinha ela chegou e ela parou o carrinho dela bem cheio na fila do meu lado. E daí uma outra amiga dela, estavam em duas, né? Era uma quadrilha ali. Não, calma, calma. Ela pegou essa outra, ela foi na minha frente, ela ficou meio na minha frente, bem no miguezinho, assim, na minha frente, tal, né? Porque é uma senhorinha e tal. Daí ficou ali, daí ela falou meio alto para todo mundo ouvir. Falou: eu fico aqui para ver quem é mais rápida, a caixa mais rápido, né? E falando para outra amiga dela que estava com o carrinho ali. Agora, a hora que eu ouvi isso, eu falei: nossa, isso aqui não vai dar certo, né? Mas é uma senhorinha, não tem muito o que fazer, né? Contei, até muito, né? Porque eram 4 carrinhos, ele deu tempo da coisa acontecer e eu também me acalmando. Daí, o que aconteceu? É o previsto, né? Sabe aquele negócio do pão que cai com a manteiga para baixo? Tem um versículo que fala isso, não tem? Mas a minha fila, infelizmente, foi mais rápida. Eu não queria ter que lidar com aquela situação. Mas daí, a hora que vai mais rápido, o que acontece? Aquela senhorinha com aquele carro muito cheio, mas muito cheio, tinha tudo caindo para aquele carrinho. Ela pegou, foi e entrou na minha frente. Ela literalmente pegou e jogou e colocou ali na minha frente. Ah, foi muito, muito. Que hora que eu olhei para aquilo, eu falei: não, não é possível, né? Não é possível, não é possível, não é possível, mas eu não me aguentei. Eu não me aguentei. Eu falei: não, educação, né? Cristão, pastor, colocar esses filtros, né? E daí, a hora que ela colocou, eu olhei assim para ela, mais baixinho. Falei: a senhora vai fazer isso mesmo? Ela falou: por quê? Porque eu estou aqui antes de você. Ela já falou, já chegou, ela estava na defensiva, né? Daí eu falei para ela: não, é que está errado. Está errado. Se a senhora quiser entrar na minha frente, a senhora entra, mas está errado. E daí ela falou: eu vou entrar porque eu cheguei antes de você. Eu falei: não, você não chegou antes de mim. Você chegou de mim e estava na outra fila. E aquela conversa ficou daquele jeito, mas sempre ali tentando segurar a. E eu falei para ela, falei: olha, na verdade, se eu fosse para a fila da senhora, a senhora não ia gostar, porque a gente chega, calcula, eu fiz um cálculo, aqui tem 4 carrinhos, ele tem 5 carrinhos, então eu vou para a fila de 4. Agora, minha fila de 4, de repente, tem 5, e esse tamanho desse teu carrinho. Então, eu acho que a senhora está errando, tá errado. E daí eu acho que eu dei umas exageradas. Eu falei: para mim é tipo assim um roubo isso. Tem algumas palavras que você não pode usar, né? Mas você pensa. Falei: isso é um roubo. E daí eu peguei e falei, isso aqui para mim é tipo aquele negócio que a gente ouve o tempo todo de jeitinho brasileiro. Isso é corrupção. Falei para ela. Falei. Essa eu nem te contei, né? Passei um pouco, né? Então, eu passei um pouco. Daí o que acontece? Ela pegou, falou, só que daí a pessoa dela não gostou. Ela falou: não, mas eu cheguei aqui primeiro e eu vou ficar na fila. Tá. Eu falei: não, a senhora fica. Se a senhora acha que a senhora está certa, e mais, se a senhora pode ensinar isso para os teus netos, a senhora fica. Daí eu também dei uma exagerada, né? Ela saiu da fila, gente. Ela ela foi para a fila que era dela, de origem. Então, então, eu acho que eu dei uma exagerada. Você acha, Alessandro, que eu dei exagerada? Não. Inclusive a senhora. Ô, João, minha única coisa foi pensar: e se ela chega na igreja, né? Mas daí eu chego para ela, eu dou as boas-vindas e falo: muito bem, né? Vem aqui aprender um pouco mais sobre, né?
Sobre a vida, né? Então, mas daí chegou o Fernandão e a Ana, eles chegaram, né? Então, se tivesse dado ruim ali, eu tinha até uma turma também para me defender ali. Ai, ai. Mas às vezes, gente, o inimigo, ele se levanta de uma forma que a gente menos espera. As nossas adversidades não são aquelas que a gente talvez classifique como as mais, né? Algo como a gente percebe aqui no livro de Salmos, mas são lutas, são adversidades e cada um com seus problemas, né? Ali, aquele dia 19 de junho, às 10 para as 9 da manhã, aquela foi minha luta. A gente percebe, voltando aqui para a palavra, que é o importante, e é o que tem de exemplo, né? Para a gente seguir, é a palavra de Deus. A gente percebe Davi da mesma forma, das situações pequenas ou as mais dramáticas da vida dele, a gente vai percebendo que é um padrão. Um padrão que o livro de Salmos vai apresentando para nós. O livro de Salmos, ele vai, em cada um deles, vai, então, tendo uma abertura de coração. O salmista vai falando, olha, os inimigos estão por toda parte, isso é uma injustiça que eu estou sofrendo, essa situação eu não concordo, isso eu não estou entendendo, mas daí, de repente, o salmo ele vai mostrando que o salmista, ele encontra o Senhor no meio daquilo, ele passa a direcionar os seus olhos, então, para a presença de Deus. O seu olhar sempre se volta para o Senhor. Esse é o padrão que a gente encontra no livro de Salmos. É claro que muitas vezes, ou talvez em algumas delas, a gente demora bastante para chegar nesse padrão que a gente descobre no livro de Salmos, de encontrar o Senhor no meio dessa situação, de nós não só trazermos a nossa angústia diante dele, mas a gente, de repente, em alguns momentos, nós mesmos, nós direcionarmos os nossos olhos para o Senhor. Às vezes a gente demora mais do que seria o necessário, talvez. A gente calcula demais, a gente tenta demais, a gente se preocupa demais, a gente se desgasta demais até a gente chegar nesse lugar que a gente deveria ter chego antes. Nesse lugar de nós encontrarmos o Senhor. Mas o Salmo 68, que é o salmo dessa manhã, que eu queria falar com vocês, Davi, ele está um pouco mais maduro aqui. Davi, no Salmo 68, ele já tinha passado pela maior parte das suas grandes lutas, ele já tinha enfrentado as coisas que nós conhecemos, tipo o que Davi enfrentou na vida dele, que você lembra? Enfrentou gigantes, enfrentou perseguição dentro de casa mesmo, leões, Saul. Ele já tinha enfrentado todas essas situações, essas que a gente conhece. Então, o Salmo 68, a gente tem aqui um Davi mais maduro. Ele apresenta para nós, então, e eu achei isso incrível, um outro roteiro para uma história de fé. A maior parte dos outros salmos que ele escreveu tem esse roteiro onde, de repente, ele coloca os olhos dele no Senhor. Mas aqui, a gente percebe um homem que ele já sabia que ele ia encontrar o Senhor no meio das suas adversidades, na frente dos seus inimigos. E aqui, então, ele propõe para nós uma outra forma de pensar. Nesse salmo, Davi ele não espera o clímax da história para voltar os seus olhos para o Senhor. Ele não vai começar aqui no Salmo 68 falando dos inimigos, ele não vai começar falando dos seus problemas, ele não vai começar o salmo como ele faz normalmente nos outros, falando das ameaças que estavam à sua frente. No Salmo 68, Davi simplesmente ele começa com Deus. Ele começa dizendo assim, que se levante o Senhor. Que Deus se levante.
Olha só o que ele diz, Salmo 68, versículo 1, 2 e 3. Primeira frase, é a frase que Davi starta, na verdade, esse momento da sua vida. Que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam de diante dele os seus adversários. Que tu os dissipes, assim como o vento leva a fumaça, como a cera se derrete na presença do fogo. Assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Versículo 3, alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria. Aleluia! Davi, ele apresenta aqui para nós algo poderoso. Eu creio que ele nos entrega uma chave para os nossos dias. Talvez uma nova chave para nós enfrentarmos as nossas batalhas, as situações que se levantam contra nós. Uma chave para os momentos onde nós nos sentimos cercados, nos sentimos pressionados, não temos uma saída à frente lógica para nós. Ele nos ensina que o nosso primeiro movimento precisa ser outro, que é levantar o Senhor acima de qualquer coisa e acima de qualquer inimigo que se levante contra nós. Ele propõe um outro roteiro para as nossas experiências de fé. Que Deus se levante. Porque quando Davi ele começa o salmo com essa afirmação, as outras coisas, elas precisam seguir essa afirmação primeira que Davi estabelece. Davi coloca algo como maior em toda a situação. Porque talvez, muitas vezes, a gente vai valorizando muito as situações que estão diante de nós. E é claro que a gente não pode também ter uma falta de cuidado com as situações que são grandes, sim, que muitas vezes se levantam contra nós. Mas se nós não cuidarmos, nós vamos valorizar muito mais a situação, o estado que essa situação provoca em nós e até mesmo a nossa condição de medo, de abatimento ou de dúvida. Porque quando Davi ele propõe para nós essa ordem no roteiro, ele estabelece algo que na verdade fica acima de todas as situações, acima de todos os inimigos que estão à frente. É como mais ou menos se ele estivesse dizendo: na sua experiência, eu já vi gigantes, eu já vi exército, eu já fui perseguido, eu já me escondi em cavernas, eu já chorei perdas profundas, mas eu aprendi uma coisa nesse novo roteiro que ele propõe aqui para nós. O problema, ele cresce quando nós ficamos olhando para ele. E ele vai ocupando o centro da nossa atenção, quando simplesmente nós não percebemos isso na nossa vida cotidiana com Deus. Porque quando nós temos algo muito difícil que está diante de nós, e nós ficamos olhando para este algo, o que vai acontecer conosco? A nossa atenção, ela vai ser capturada. É por isso que o medo, ele começa a surgir dentro dos nossos corações e muitas vezes mobilizar até mesmo os nossos pensamentos, as nossas ações. Por quê? Porque nós estamos, na verdade, com os nossos olhos fixos em algo que era para passar rapidamente pela nossa atenção, mas os nossos olhos ficam ali. Colossenses capítulo 3, versículo 2, é uma mesma ideia deste conceito. O versículo diz assim: pensem somente nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Olha o que Davi diz aqui, versículo 2, que tu o dissipes, uma vez que ele estabelece a presença do Senhor como a primeira coisa que está agora diante dele e na frente no seu coração. Que tu dissipes assim como o vento leva a fumaça, como a cera se derrete na presença do fogo, assim
pereçam os ímpios na presença de Deus. Ele começa a ordenar, na verdade, um movimento a partir da presença de Deus e todas essas coisas que estão ali, que são reais, mas sendo agora sujeitas a uma presença. Perceba que Davi ele escolhe aqui duas figuras muito específicas e cheias de significados para nós: a fumaça e a cera. Dois elementos que simplesmente não conseguem permanecer quando algo maior aparece. Essa é a ideia. Mesmo que uma fumaça, por exemplo, possa ofuscar a nossa visão, mesmo que ela mude a condição, a característica de um ambiente, mesmo que ela limite a nossa visão, para nós alcançarmos algo que está além. Ele escolhe a fumaça e a cera, porque são elementos que eles não podem permanecer quando algo maior aparece. A fumaça aqui desaparece, simplesmente ela desaparece quando o vento sopra. E a cera, ela perde a forma quando o fogo se aproxima. O foco de Davi aqui não está na fumaça. É importante demais isso para nós, igreja. O foco não está na fumaça. O foco de Davi está no vento. O foco de Davi não está na cera, que ele traz como um elemento importante aqui, visual. O foco de Davi, uma vez que ele coloca a presença de Deus em primeiro lugar nessa história, nessa experiência que ele está vivendo, mais uma experiência que ele está vivendo na sua vida, o foco de Davi não é a cera que está ali, naquele formato, na sua cor. O foco de Davi está no fogo. Davi, ele coloca os seus olhos e ele direciona o seu coração para o vento e para o fogo. Ele faz com que aquela situação ela perca a intensidade simplesmente porque ele muda o seu olhar para a presença de Deus, que uma vez que é estabelecida as outras coisas, ele sabia. Ele tinha já muitas experiências com Deus, ele sabia que uma vez que o Senhor fosse levantado, todas as outras coisas seriam sujeitas à sua própria presença. Ele sabia que a fumaça não tem força para resistir ao vento. E a cera não tem força para resistir o fogo. Davi não está impressionado com a fumaça, muito menos impressionado com a cera. Quando ele diz que Deus se levante, é como se ele estivesse ensinando algo para nós, muito poderoso. Quando Deus se levanta, a fumaça e a cera, elas deixam de ser o assunto. A gente está falando aqui de protagonismo. A gente está falando aqui de quem, na verdade, tem o poder diante de uma situação, de capturar os nossos corações e determinar o nosso destino, de determinar o mover de Deus sobre as situações. Porque o fogo que a gente persegue aqui, que a gente percebe aqui, é onde os olhos de Davi passam a estar desde o início dessa situação que ele começa a expor diante de Deus. Porque o foco não está naquilo que simplesmente precisa desaparecer. A fumaça e a cera, a gente olhando dessa forma, a gente percebe como são dois elementos que eles se dissipam, que eles facilmente se dissipam, mas ao mesmo tempo, o risco que nós corremos de ter os nossos olhos nesses elementos, que na verdade, quando há ordem certa estabelecida nas nossas vidas, e eu estou falando, é claro, de experiências que nós precisamos ter com esse fogo de Deus, com este vento do Espírito, como isso
pode fazer sentido para nós em todas as nossas experiências, quando a gente vai descobrindo isso. O foco não está naquele cuja presença precisaria desaparecer. Ele está naquele cuja presença, na verdade, faz com que todas as outras coisas elas diminuam, elas desapareçam. E eu creio que essa seja ou talvez a maior lição do Salmo 68. Que existem batalhas que não serão vencidas quando nós lutarmos mais. Elas serão vencidas quando a presença de Deus ela se manifestar mais. Amém? Porque a gente sabe que a gente pode lutar, a gente pode se desgastar, a gente pode fazer muitas coisas, mas parece tão simples, parece tão óbvio para nós, mas no fundo a gente sabe que não é, porque nem sempre nós conseguimos fazer do óbvio a nossa prática, a nossa vida, mas aqui, para Davi, simplesmente ficou claro para ele como ele deveria então lutar as suas guerras. Isso passa a mudar completamente a perspectiva dele, e é claro que precisa mudar a nossa perspectiva hoje. Porque muitas vezes nós estamos tentando, ou melhor, gastando energia, tentando quebrar coisas, tentando desfazer coisas que Deus simplesmente quer derreter com a sua presença. A presença de Deus, inexplicável. A presença de Deus que faz com que algo que era sólido simplesmente se derreta. É só a presença de Deus que pode fazer isso. Muitas vezes nós estamos correndo atrás de tantas soluções, de tantos métodos, de tantas, talvez, coisas que alguém já conquistou e está mostrando um caminho, mas, na verdade, existe uma presença de Deus disponível para nós em todas as nossas batalhas, em todas as nossas lutas, que simplesmente, quando ela é levantada nas nossas vidas, todas as coisas, elas perdem a sua força. Elas perdem a sua intensidade. Aqui nesse exemplo a gente vê algo maravilhoso acontecendo, algo que era tão sólido, visível, de repente ser derretido. Muitas vezes nós estamos tentando expulsar aquilo que nós precisamos simplesmente expor. Expor a presença de Deus. Amém, igreja? Eu vejo 3 coisas aqui importantes desse texto, que nós já estamos falando. A primeira delas, o inimigo ele sempre parece mais forte à distância. A cera, nessa história, que Deus faz com que a gente entenda de uma forma muito pedagógica para nós. Ela parece firme, parece sólida, parece resistente, mas a sua aparência, na verdade, ela esconde uma fragilidade. Qual é a fragilidade? Ela não suporta a presença de Deus. E talvez a situação que está aí com você nessa manhã, porque como eu disse desde o começo, todos nós, sem exceção, nós continuamos lutando as nossas lutas, encontrando os nossos adversários todos os dias. E talvez esse adversário que está aí com você hoje, alguns desses que eu posso já ter listado aqui, mas outros que só você sabe, que só você e Deus sabem, que eles têm sido o objeto da sua preocupação, da sua oração, o objeto hoje da atenção da tua vida. Quando nós entendemos que qualquer inimigo, por maior que ele seja, ele tem essa fragilidade, nós colocamos esse inimigo diante
da presença daquele que pode fazer com que essa situação simplesmente ela desapareça. É claro que nós estamos falando de algo que é milagroso e nós vamos continuar falando sempre, porque a Bíblia traz isso para nós como uma regra nossa maior. Nós somos homens e mulheres que continuarão vivendo pela fé. Amém? Sempre a última palavra é do Senhor, e a presença do Senhor, quando ela é levantada, não existe nenhum inimigo que não tenha essa mesma fragilidade. São dissipados diante da presença do Senhor. Mas é claro que a presença ela precisa ser levantada. Em segundo lugar, o fogo, ele não discute com a cera. E essa é uma imagem poderosa desse salmo. O fogo aqui, ele não debate, ele não argumenta, ele não negocia, ele não convence que a fila estava errada. O fogo simplesmente se manifesta. E eu acho que aqui é a parte boa da gente não entender todas as coisas, quando a gente fala das questões espirituais. Porque tem algumas coisas, quando a gente fala das questões espirituais, da presença de Deus, do Espírito Santo, tem algumas coisas que a gente não entende e a gente gostaria muito de entender. Como Deus se move, por que isso acontece, por que desse jeito, por que, enfim, de uma outra situação. Mas aqui eu creio que para nós isso é maravilhoso, porque a gente gastaria muito tempo tentando elaborar um porquê que isso acontece. Mas simplesmente a Bíblia diz isso para nós e a gente pode descansar nessa palavra, que é simples assim. É simples assim. Uma vez que a presença de Deus ela é levantada diante dos nossos inimigos, e essa passa a ser a ordem nova nossa de enfrentar os nossos adversários, é simples assim. Os inimigos, eles são dissipados por uma presença de Deus. Basta a presença de Deus ser levantada. Basta a presença de Deus ser manifestada. Quando a presença de Deus ela entra no ambiente, muitas coisas, então, elas perdem a sua força natural, ou melhor, todas as coisas, elas perdem a sua força natural. A situação, muitas vezes ela não precisa ser quebrada. Nós muitas vezes não precisaremos saber como essa situação será resolvida. Simplesmente, nós precisamos de uma forma inteligente aqui, aproximar essas coisas do fogo, da presença. Amém? A presença de Deus precisa conhecer essas situações que estão conosco. A gente precisa ser mais rápido com isso. A gente precisa ter isso talvez mais fácil dentro de nós. Nós sermos mais rápidos, mais proativos com a nossa vida espiritual. Nós precisamos ser mais rápidos para apresentar todas essas coisas que ficam nos desgastando, ocupando a nossa mente, o nosso coração. A pastora Letícia disse aqui, no momento da reunião inicial, sobre algo que estava acontecendo aquele dia com ela, no seu coração, no seu espírito, e eu sei que você se identifica com isso. Quantas vezes nós não fazemos exatamente isso? Nós nos desgastamos, nós cansamos, nós caminhamos, mas a intenção não está errada. Nós estamos tentando, nós estamos dando o nosso melhor, mas simplesmente o que nós aprendemos aqui é que a ordem ela precisa ser estabelecida de novo nas nossas vidas. E essa é a ordem certa que o Espírito Santo ele está trazendo para nós como igreja. Primeiro levanta a minha presença. Primeiro deixa que o meu fogo seja mais uma vez conhecido diante dessas situações que tem te desgastado. O meu fogo, diz o Senhor, ele é capaz de fazer com que qualquer situação se derreta, e é simples assim para o Senhor. As situações, elas podem
e devem ser tocadas pela presença de Deus, mas o Senhor está nos lembrando isso mais uma vez nessa manhã. Nós precisamos fazer uma coisa só, e essa coisa é levantar a presença de Deus. É por isso que muitas vezes nós insistimos nesse ponto. Leia a palavra, faça o teu devocional, busque a presença de Deus. É porque isso muda tudo. Muda tudo. Em último lugar, esse salmo ele começa com Deus então se levantando. E muitas vezes nós sabemos disso. Nós estamos invertendo esta ordem. Estamos pedindo que os inimigos, eles na verdade saiam da nossa sala para nós termos um tempo de adoração. Você já fez isso alguma vez? Não com essas palavras, né? Mas mais ou menos assim, né? Eu preciso agora esquecer desses inimigos. Eu preciso, na verdade, me concentrar aqui na presença de Deus. Eu preciso me fortalecer neste lugar de oração, porque daqui a pouco eu tenho que voltar para essa minha luta, para essa minha briga. Eu preciso estar forte, eu preciso estar diante do Senhor agora, e é quase que como a gente fizesse isso, a gente deixasse os inimigos para fora, porque a gente precisa ter o nosso tempo com Deus. Mas aqui, na verdade, está ensinando para nós um outro segredo: traz todo mundo, traga os seus inimigos para a presença de Deus. Salmo 23 tem um momento que Davi ele fala a respeito de uma mesa, e é difícil às vezes a gente entender esse ponto do Salmo 23, né? Que Deus estaria preparando uma mesa para ele na frente dos seus inimigos. Isso parece que é aquela coisa meio de fusquinha, né? Vocês sabem o que é fusquinha? Não? Alguém sabe o que é fusquinha? Fusquinha é tipo você, eu tenho, você não tem, sabe aquele negócio meio de criança, assim, provocar, né? Então, essa mesa não é assim, tipo, eu tenho aqui, né, uma mesa diante de mim, meus inimigos vão ficar olhando e falar, poxa, né, que bom para você, né? A ideia é uma mesa que Deus, ele prepara na frente dos nossos inimigos. É algo que Deus, ele traz para nós. É algo que Deus, ele levanta nas nossas vidas sempre. Isso está disponível para nós na frente dos nossos inimigos, para que eles percebam quem é o Senhor, para que eles sejam afetados pela presença de Deus. E aqui, é claro, eu não estou falando de ninguém, nenhum inimigo físico, eu estou falando de um inimigo espiritual que nós temos, uma oposição que nós sofremos todos os dias. E talvez nós estamos vivendo tantas situações, é porque nós estamos simplesmente fazendo a coisa certa. Nós estamos lutando o bom combate da fé. Nós estamos enfrentando o mundo, nós estamos enfrentando o nosso coração, nós estamos enfrentando a nossa carne, e são muitos os nossos adversários, mas os nossos adversários e a situação que você hoje talvez tenha ela como a coisa que mais está ocupando seu coração, ela precisa, ainda hoje, conhecer o fogo de Deus, o vento do Espírito, que faz com que todas as coisas, elas sejam afetadas. Amém, igreja? Glória a Jesus. Eu creio que nós precisamos levantar o Senhor nessa manhã. Amém? E eu queria te convidar a você fazer isso. Simplesmente nós vamos levantar neste lugar a presença de Deus. Para que a presença de Deus, para que o fogo do Senhor, ele se manifeste neste lugar. Mas que lugar? O lugar onde nós estamos, mas que nós estamos também agora mostrando para os nossos inimigos. Nós estamos fazendo com que os nossos inimigos, todas as coisas que estão no nosso coração nessa manhã, conheçam a presença de Deus, a voz do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Talvez existam hoje inimigos
que eles não se parecem como cera, talvez é mais como pedra. Mas Deus está dizendo para nós nessa manhã que eles são cera diante do seu fogo, por mais que eles pareçam pedra, fortes, resistentes, inabaláveis, grandes demais. O Senhor está dizendo que para Ele os nossos inimigos sempre serão como cera. O teu medo nessa manhã, o Senhor diz que para Ele é cera. A ansiedade, para Ele é cera. A falta de esperança por talvez imaginar o resultado que está à frente, para Ele é cera. Pode ser derretido nessa manhã, quando o nome dEle for levantado. Hoje é dia de nós levantarmos a presença do Senhor e os nossos olhos estarem somente olhando para a presença de Deus sendo manifestada diante de nós. Fique em pé comigo, igreja. Fecha os teus olhos. Eu creio que você não precisa nessa hora se esquecer daquilo que está talvez ocupando o lugar do teu coração. Não precisa fazer isso. Você não precisa disfarçar, você não precisa ignorar que tem algo sim que está hoje difícil demais para você. Você não precisa. Você não precisa fazer de conta que está tudo bem. Você não precisa fazer de conta que a tua fé hoje é uma fé inabalável. Você não precisa fazer de conta que você está com muita esperança quanto ao teu futuro. Você não precisa fazer de conta. Porque eu creio que o Senhor está te chamando assim como você está. E com a luta hoje que você está vivendo, travando, se apresentar diante dEle nessa hora. Porque a presença dEle, a presença do Senhor, o fogo do Senhor, o intenso fogo do Espírito Santo de Deus, vai derreter todas essas situações nessa manhã. É poder de Deus que nós estamos falando. É presença santa de Deus que, quando é levantada, tem o poder de dissipar todos os nossos inimigos. Hoje é dia de nós levantarmos o Senhor neste lugar. É dia de nós levantarmos a presença do Senhor bem na frente dos nossos inimigos. Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã carregando tantas situações, tantas preocupações. Talvez você chegou neste lugar carregando tantas dores, talvez tantos conflitos, tantas situações que parecem não ter solução, e talvez essa é a palavra que está no teu coração nessa manhã. Mas o Senhor, que nós vamos adorá-lo nessa hora, Ele faz com que todas as situações, elas simplesmente derretam. Porque o Senhor, Ele continua sendo Deus. O nome do Senhor continua sendo um nome acima de todo nome. E nós simplesmente vamos adorá-lo nessa hora. Como nós levantamos a presença de Deus neste lugar, adorando a Ele. Mas adorando talvez de uma forma que eu não estava acostumado a adorar mais. Eu não conseguia mais, por essas coisas que estão junto comigo, esses medos, a ansiedade, a minha desconfiança. Talvez estava limitando até mesmo a minha adoração, mas o Senhor, Ele te chama nessa manhã para você adorá-lo com tudo aquilo que você tem. Simplesmente entregar ao Senhor todos os seus pensamentos. Colocar diante dEle aquilo que tem roubado a tua paz. Levantar o nome de Jesus acima de qualquer circunstância e permitir que a presença dEle faça aquilo que somente Ele pode fazer. E Ele está neste lugar para fazer isso. Simplesmente agora, comece a levantar a presença de Deus neste lugar. Levanta o Senhor.
Levanta o nome de Jesus. Começa a exaltar o nome de Jesus que está neste lugar. A nossa preocupação não é o como as coisas acontecerão. A nossa preocupação agora é somente em levantar a presença de Deus, o fogo do Senhor neste lugar, para que todas as coisas que estão conosco sejam tocadas pela presença dEle agora. Mas sabe, os piores inimigos são aqueles que estão dentro de nós. E muitas vezes nós estamos lutando conosco mesmos, esquecendo que esse poder opera em nós. É isso que a Bíblia diz. E que na sua presença, tudo que é madeira, e madeira fala da natureza humana, é consumido. Às vezes a gente está olhando e fala: nossa, quanto inimigo, quanta tribulação, quanta coisa que me resiste, porque o diabo isso, porque o diabo aquilo. Queridos, é muitas vezes a tua carne, é muitas vezes a tua natureza pecaminosa. E eu quero te convidar agora a dar um passo diante do fogo de Deus, diante dessa fogueira que está diante de você. E vai, entrega o pecado, entrega o desânimo, entrega a ansiedade, entrega a mentira, entrega o desequilíbrio emocional, entrega a ira,
Entrega tudo aquilo que te impede de conquistar e ir mais fundo com Deus. A tua agitação, a tua preguiça, a tua desmotivação, desculpa a minha sinceridade. Mas a gente precisa ser confrontado pela presença de Deus. A gente às vezes está terceirizando tanto a responsabilidade. E simplesmente o Senhor está dizendo, te arrepende. Vem para a minha presença, porque você está tendo tribulação, você está tendo luta, porque você não se posiciona. E entende que a graça de Deus, ela está disponível para você vencer as lutas dentro de você. Como o salmista diz, aquieta-te minha alma. Por que você está atribulada? Você não precisa ser escravo do pecado. Nós cantamos hoje sobre liberdade, e essa é a verdadeira liberdade, não sermos escravos dos nossos desejos, das nossas paixões. Então vai para a presença de Deus agora, adora Ele, porque a Bíblia fala que os nossos inimigos vão se derreter, e eles vão ser dispersos, mas olha para você, porque o pior combate que nós temos é dentro de nós. Então levanta, vai com o teu inimigo, como nós ouvimos, e muitas vezes o nosso inimigo está dentro. Então vai com o teu inimigo, apresenta ao Senhor e fala, Senhor, eu não quero mais, eu não quero mais. E declara, o teu nome é vida, o teu nome é poder, o teu nome é cura, o teu nome é transformação de caráter, o teu nome é ser parecido com você. Eu quero ser parecido com você, é você que me faz ser parecido com você. Me dá arrependimento, muitas vezes eu estou frio, indiferente ao meu pecado. Me dá arrependimento, me leva ao chão, me leva ao pranto, faz eu rasgar minha alma. Assim como Davi, quando se arrependeu no Salmo 51, ele foi ao fundo do poço. Então vai ao fundo do poço agora, vai para a presença de Deus e fala, Senhor, me perdoa por terceirizar minha responsabilidade, me perdoa por achar que o diabo está fazendo algo que é a minha carne que está fazendo. Vai diante do Pai agora, eu te convido, enquanto você exalta o Senhor, os inimigos são dispersos. Dentro de você, o fogo de Deus consome a tua natureza. Então faz isso agora, exalta Ele, olha para Ele, deixa Ele ser refletido no teu caráter e em você, porque só assim nós avançaremos, só assim nós mudaremos o mundo, só assim nós seremos boa influência nessa terra, só assim muitos serão salvos através de Cristo que brilha em nós, através do Cristo que brilha em nós, através do Cristo, através das obras do Senhor, o amor, a misericórdia, a bondade, a fidelidade, a justiça, tudo aquilo que provém de um caráter aprovado. Então levanta o Senhor agora, olha para Ele, em nome de Jesus. Teu nome é vida, teu nome é esperança.
Glória a Deus, igreja. Recebe do Senhor essa palavra, amém? Palavra de Deus para nós. Uma palavra de Deus para nós vivermos essa semana inteira. E enquanto eu preparava essa palavra, é claro que essa imagem dessa cera, ela ficava na minha cabeça, como uma vela grande derretendo ali pelo fogo que estava fazendo com que ela, mesmo que tentasse resistir, não tinha como, pelo fogo que estava aceso, ela derretia. Mas algo que eu vejo que é importante para nós, é que essa palavra não fala que foi um raio que caiu e partiu aquela cera no meio. Fala de um fogo, e esse fogo ele precisa ser alimentado. Essas coisas elas estão se derretendo, elas estão sendo afetadas por esse fogo, mas esse fogo ele precisa estar aceso. Não adianta nós acendermos o fogo aqui como nós fizemos nessa hora e você sair deste lugar apagado. Você sair deste lugar achando que tudo aquilo que precisaria ser derretido foi, talvez não. Porque o Senhor está falando sobre um fogo que nós precisamos levantar nessa hora. Nós vemos de um período muito importante para nós como igreja, de um tempo de consagração, mas esse tempo ele não pode parar, simples assim. A gente não vive mais dessa forma, fazendo um jejum aqui, um outro ali, tendo um tempo de consagração e depois vivendo como se nada fosse nada. Nós precisamos estar atentos a isso. O fogo ele precisa queimar dentro dos nossos corações, das nossas casas. Esse fogo precisa ser alimentado. Esse fogo precisa ser alimentado. Quanto mais o fogo do Senhor ele cresce, mais rápido essas coisas elas são tocadas, elas são derretidas, os inimigos eles são dispersos. Presta atenção nisso, amém? Esse fogo precisa crescer nas nossas vidas. Saia deste lugar nessa manhã com essa palavra também no seu coração. Deus, o que eu preciso fazer para que o fogo do Senhor ele esteja com essa intensidade que precisa estar nessa hora? Eu preciso jejuar de novo, eu preciso aumentar o meu jejum, eu preciso aumentar o meu tempo de oração, ou eu preciso entrar neste tempo de oração, eu preciso ler a Tua Palavra. São perguntas retóricas, mas Deus ele não se importa, Ele responde, mesmo assim, amém, igreja? Deus, nós queremos, Pai, que o Teu fogo, Senhor, que o Teu fogo, Deus, seja aumentado nas nossas vidas, mas assim como nós agora também oramos, Deus, existe uma natureza nossa, uma madeira, Pai, que nós também queremos, Pai, apresentar diante do Senhor para que queime, Pai. Nós queremos queimar por Ti, Senhor. Nós queremos queimar por Ti, Senhor. Pai, nós queremos alimentar o fogo da Tua presença nas nossas vidas, nas nossas casas. Nós queremos, Pai, porque o Senhor está mostrando para nós que essa é a nossa saída, este é o nosso lugar. Nós fazemos com que a Tua presença seja levantada, conhecida, Deus. É como aquela ilustração de um lugar escuro, onde a luz, ela é acesa e todas as coisas são tocadas por aquela luz. Deus, nós queremos acender a Tua luz nas nossas vidas, Pai. Nós queremos entrar neste lugar, Deus, onde nós alimentamos o fogo, Senhor. Muitas vezes nós, como a própria lenha, Deus, nós queremos entrar neste lugar, Pai. Nós queremos entrar neste lugar, Pai, para que o Senhor, Deus, apareça, Pai. Para que a Tua glória, Pai, apareça, seja visível diante dos nossos inimigos, diante de cada um deles, internos e externos. Para que todos eles conheçam a Tua glória, conheçam a Tua santidade, conheçam a Tua presença, Deus, e eles, Pai, sejam dispersos pela Tua presença, Pai, nas nossas vidas, Senhor, em nome